A gente não aceita, mas é o Senado que é o freio e contrapeso disso. Aí o que a gente vê? Estamos esperando o Trump ganhar para enviar os mariners no Brasil, invadir o Brasil. Tem cabimento um negócio desse? Não, não tem cabimento um negócio desse. O Conselho Nacional de Justiça afirmou que não há evidências, isso porque o presidente do Conselho estava cantando evidências dia desses, hein? Ai, eu me lembro, tá? O presidente do CNJ é o Barroso, estava lá cantando evidências, agora vem o CNJ e diz que não há evidências. Evidências de quê? De que o fim da saidinha, né, a saída temporária de presos, evite o aumento da criminalidade no país. Porque eles não andam na rua, né? A conclusão consta em relatório sobre a lei que extinguiu o benefício aos detentos e que foi enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Segundo o CNJ, cerca de 4,1% dos presos beneficiados com a saidinha não retornam aos presídios, o que não traz qualquer consequência negativa à segurança pública. O documento mostra ainda que, em um ano, aproximadamente 283 mil presos permanecerão presos de forma ininterrupta, ou interrupta, não sei, interrupta, eu vou confiar em você, hein, Alemão, interrupta, resultando em um custo adicional ao governo de cerca de 6 bilhões de reais em 12 meses. Vitor Brown, é interrupta, mas o negócio é o seguinte, né? Não faz mal, só uma porcentagemzinha não volta. Isso porque eles têm segurança pagos pela gente, eles não moram nas quebradas, né? Eles não precisam andar com a sacolinha de supermercado cortando o dedo da mão, né? Aí é fácil, né? Pois é, como é que vai dizer isso, né? Um parecer desse? Como é que você vai apresentar essa conclusão de que a saída temporária não provoca nenhum prejuízo à segurança pública, por exemplo, para a família do Sargento Roger, que foi policial militar de Minas Gerais, que foi assassinado na virada de ano por um detento que tinha deixado a cadeia numa saidinha temporária, que foi o crime que ensejou que o Congresso Nacional se debruçasse sobre essa pauta e aprovasse o fim da saidinha. Foi a morte do Sargento Roger por um detento beneficiado pela saidinha, que não tinha voltado e que o matou a céu aberto e à luz do dia e a sangue frio nas ruas de Belo Horizonte, que fez com que isso fosse revisto. Então, como é que você vai dizer que isso não acarreta em nenhum prejuízo para a segurança pública? Tem crimes que aconteceram por pessoas que estavam se valendo do benefício da saidinha. Mas esse assassinato foi democrático. Deve não ser foi isso. Um ato antidemocrático. Deve ser essa explicação. Foi com amor, né? Foi com amor. É possível, só se for essa explicação. E aí, quando é conveniente, vem o argumento do custo, né? O CNJ embasa essa conclusão, por exemplo, no fato de que as pessoas que vão continuar presas vão causar um custo maior para o sistema carcerário, vão acarretar um ônus ao sistema carcerário. Estou concluindo aqui que a partir dos dias que elas vão continuar na cadeia, vão gerar um custo maior para o sistema penitenciário. Então, nesses momentos serve essa argumentação do custo, quando se fala, por exemplo, do custo do judiciário brasileiro, que tem que ser revisto, que tem que ser enxugada a máquina pública, que ministro não precisa de um cara para colocar a capa neles, que não precisa ficar bancando viagem à China, por exemplo, que os custos dos tribunais brasileiros precisam ser menores, que o Brasil gasta muito, tem uma justiça extremamente lenta. Quando se fala isso, aí é varrido para baixo do tapete. Mas para se defender, por exemplo, a saidinha, aí vem a argumentação de quanto um preso custa, né? A cadeia. O preso custa na cadeia. Ninguém vai falar, então, para que condenar 17 anos gente sem antecedente criminal, né? Quanto vai custar esse... Para quê? E aí, e agora? Vamos manter coerência? Não, vamos fazer workshop na China. Pavinato, eu vou pegar o elemento do que o Brau trouxe. Eu estava saindo de Brasília, estava pegando para ir para o aeroporto e ouvi no rádio a seguinte situação. Numa dessas saidinhas, tinha acabado de acontecer um acidente de um cara que saiu, roubou um carro na rodoviária, pegou, a polícia saiu correndo atrás, ele passou, atropelou um outro carro, com o carro que ele tinha roubado, e matou uma família. Ele estava com o quê? Com aqueles anfíbios? Não sei, é porque ele pegou muita velocidade. Atropelou? Atropelou, porque ele praticamente cortou o carro no meio do outro. Então ele estava com muita velocidade e deu-lhe no meio de um outro carro. Né? Então, isso é possível, está no universo da possibilidade lógica. Mas quando você olha isso, é dentro desses 4, poucos % que o juiz acha que não altera nada, mas que altera muito sim.
porque do montante, aqueles milhares que vão ficar nas ruas e não vão voltar, são criminosos que estão dispostos a fazer qualquer coisa, porque eles não têm como se reinserir na sociedade. Porque um pai, uma mãe, não importa se são 4%, não, são mas perdeu democraticamente o pai. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer, e eu gostaria O problema é cagar na mesa do ministro. Se cagar na mesa do ministro, Isso perder pai e mãe, isso é democrático, é do jogo, é do jogo. Você que é jurista, Pavinato, essa é a pergunta que eu tenho para te fazer. É função do CNJ estar fazendo estudos técnicos sobre questões que deveriam ser trabalhadas no parlamento brasileiro, ou o CNJ deveria estar tratando de questões administrativas do judiciário, porque é o que me parece para a função para a qual ele foi criado. Se você pegar a missão, eu não vou ler aqui, mas quando você pega as atribuições e a missão do CNJ, que está na página do CNJ, não é no frontispício, está no momento que diz quem somos e o que fazemos, em nenhum momento está dizendo que eles têm que estar dando parecer sobre questões que são tratadas no parlamento brasileiro. Giz, mas eles fazem, é o CNJ, como diria o meu amigo espanhol, CNJ. Por favor, seu comentário. Não é um país sério, né? Porque não me interessa muito qual é a quantidade. A gente tem uma realidade muito dura aqui no Brasil em termos de criminalidade. Quase não saiu. E, mais uma vez, é preciso ressaltar que essa criminalidade... Tomou conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades. É tipo isso. A sociedade põe a culpa nas autoridades porque elas têm culpa. É por isso que se põe, porque a camada que mais sofre com essas questões são as camadas mais vulneráveis, que não têm a possibilidade, por exemplo, de utilizar uma arma, ainda mais agora, né, no governo petista, porque é uma coisa ainda que é muito cara, justamente por conta dessa burocracia toda em cima, dessa cultura anti-armas, então ela não tem a possibilidade de autodefesa. São nos lugares mais vulneráveis, onde estão os focos dos tráficos de drogas, então suas mães estão perdendo seus filhos para esses tráficos, e nada disso é visto, nada disso é falado. E assim, o valor de uma vida, não tem como a gente ir lá e mensurar e contar. Não interessa se perder uma vida, a vida é o primeiro ponto, né? Porque você precisa estar vivo para ter a propriedade privada, que é o segundo ponto que o bandido vai ali solapar. Se você não tem nada disso, você não tem uma ordem jurídica no país. E aí a gente coloca essa questão que o Pavinato trouxe, que elucida muito bem a situação do nosso país. A gente tem senhoras sendo tratadas como criminosas, como se elas tivessem matado, estuprado, enfim, feito crimes hediondos. E criminosas tratadas como senhoras. Exatamente. Boa. É isso, perfeito. É um desrespeito muito grande, né? É uma clara inversão de valores que a gente está vendo em absolutamente tudo. Exatamente. Não importa, eu estou muito com o Brau também, porque não importa se é 4%. Se for 0,1% esse cara sair e ele matar alguém, roubar alguém, praticar alguma coisa dessa, isso, a marca já está feita na sociedade. Que tipo de lambança é essa, usando esse tipo de dado, que você julga que, por mais que seja baixo, o crime é aceitável? E é algo fácil. Óbvio que isso não vai mudar o quadro da segurança pública, mas é algo que está ao alcance dos políticos. Você acaba com a saidinha. Você já evita algumas mortes, você não vai resolver o problema. Não há evidências de que o fim da saída temporária evite o aumento da criminalidade. Mas será que há evidências, então, de que se eles continuarem lá dentro, a criminalidade cai ou não? Vamos inverter essa pergunta. Ou então existe algum tipo de evidência que demonstre que esses que estão saindo voltam, ou então estão saindo e sendo ressocializados? Mas não é nem evidência, claro que não. Ele não tem nada que ver com evidência. É uma opção do legislador. O legislador não quer que saia. Isso não é do Acabou. CNJ. O legislador é que tem que buscar esses cálculos, tem que buscar essas perguntas, fazer as pesquisas. Mas o que o legislador está fazendo? O legislador trabalha dia 9, 10 e 11, você quer o quê? Mas isso não é porque o legislador... Só tem um detalhe. Mas só tem um detalhe. Mas só tem um detalhe. Não é porque o legislador é vagabundo que nós vamos aceitar que cabe ao judiciário e um órgão que deveria estar trabalhando das questões administrativas do judiciário e não questões de mérito e questões que dizem respeito a projeto de lei, como se isso fosse... a gente não aceita, mas é o Senado que é o freio e contrapeso disso. Aí o que a gente vê? Estamos esperando o Trump ganhar para enviar os mariners no Brasil, invadir o Brasil. Tem cabimento um negócio desse? Não tem cabimento um negócio desse. Porque o Senado é o freio, é o contrapeso do STF. O Senado tem que chamar na chincha. Eu sou deputado. Primeiro, que você está trabalhando só 9, 10 e 11. E não está falando nada, não está achando ruim. Segundo, vocês podem fazer uma obstrução de pauta, aí junta uns 25, faz aí
na legalidade, uma obstrução de pauta de tudo, para o país. Enquanto o Senado não fizer o papel de freio contrapeso, a gente vai obstruir. Mas ninguém fala, está esperando o Trump ganhar. É sempre o outro, né? Você sempre terceiriza a culpa, a solução. Ninguém. Esse é o grande problema. E quando a pessoa ela vai entrar no pensamento de direita, ela sempre estuda Ayn Rand, o romance A Revolta de Atlas. É um clássico. E uma das coisas que ela fala, que ela demonstra, que é a coisa mais daninha, mais perversa, mais prejudicial a uma sociedade, é uma pessoa que não assume para si própria a culpa. É sempre o outro. Ah, não deu certo porque o outro. Ah, eu não fiz porque o outro. Ah, isso aconteceu porque ele. Ah, isso aconteceu porque aquele. Ah, só vai dar certo se ele. Sabe, ninguém chama para si a responsabilidade.